Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria aproveitar a fala para saudar o meu colega Gabriel Bernardo, que vai apresentar daqui a pouco. É um prazer estar aqui dividindo mesa com ele. Vou falar sobre uma pesquisa de ensino, extensão, que eu venho desenvolvendo na minha docência na Universidade do Estado de Minas Gerais. E o subtítulo Ponderações traz justamente a ideia de que são reflexões que elas estão começando. E como elas perpassam diversas interfaces, então aprofundar nessa antiguidade clássica que eu vou extrair da internet. Então, o meu tema é exatamente esse: a extrema-direita na internet, né? E a antiguidade clássica. Olá, colegas. O motivo de eu estar aqui falando sobre algo que comecei a estudar há pouco tempo é porque, como filho e como professor, eu passei a me preocupar muito com o avanço da extrema-direita neste país. Como filho, espera aí que eu tenho que passar esse slide. O slide está passando, passou. Então, como filho, digo que perdi os meus pais para o bolsonarismo. E perdi mesmo. A palavra é essa. Perdi porque eles não são mais quem costumavam ser. Até parece que foram reprogramados. Sim, como se fossem robôs. E passaram a pensar e agir como nunca tinham feito antes. Eles negam a medicina, se topem de remédios não comprovados porque um político mandou, acreditam na Terra plana, enfim, começaram até mesmo a duvidar de tudo aquilo que eu estudei. A docência, por sua vez, ensinou-me que a luta contra o que eu chamei há pouco de reprogramação é algo que diz respeito aos historiadores. A reprogramação nada mais é do que a manipulação do passado, buscando construir uma nova consciência histórica para usar de Husserl, objetivando legitimar ideologias muito radicais. Em outras palavras, nós temos a negação da ditadura, nós temos a negação da escravidão, nós temos, inclusive, por conta disso, a negação do racismo, do machismo e até mesmo da pluralidade sexual. Enfim, nós vivemos num mundo da negação da diversidade humana, seja no Brasil ou seja no mundo antigo. E por isso que nós estamos estudando isso nesse evento ao longo da semana. E por que eles fazem isso? É para construir e legitimar um mundo onde matar e deixar morrer, a tal da necropolítica, empregando aqui um conceito do Attila Bembe, são tantas vezes, caetanamente falando, gestos muito naturais. Mas o que isso tem a ver com a antiguidade clássica? Muita coisa. A antiguidade, ela é evocada tanto para criticar a postura do líder do nosso governo de extrema-direita, comparando a Nero. E aqui eu aproveito também para indicar, para quem quiser conhecer esse debate, que é muito profícuo, as reflexões do professor Fábio Faversani, da Universidade Federal de Ouro Preto, sobre o Bolsonaro. E a antiguidade, ela também é evocada para o contrário. Não só para criticá-lo, mas para apoiá-lo naquilo que pode ser um campo de batalha. De acordo com Deep, Frenzy, na Europa, os movimentos de extrema-direita fazem frequentemente referência ao filme 300 e à Batalha das Termópilas, entendendo o combate heróico dos espartanos contra os persas como a atual luta dos europeus verdadeiros contra os invasores, refugiados. No Brasil, o uso desse discurso do sacrifício e do suor pela pátria tem relação direta com a luta pessoal de Jair Bolsonaro contra os comunistas, as populações LGBTQ+, o movimento negro e assim por diante. O grupo de extrema-direita brasileiro, que a gente vê na imagem, ainda é liderado por uma tal de Sarah Winter, ou foi liderado, homônimo de uma socialite britânica que foi espiã de Hitler e membro da União Britânica de Fascistas. Na foto, observamos militantes, eles ainda aparecem usando uma máscara de caveira. E ainda de acordo com Deep Frenzy, a máscara, que também é vendida no Brasil,
é muito popular na Europa e nos Estados Unidos entre os neonazistas. A máscara de caveira virou uma estética universal e fascista. O intrigante é que a ascensão da extrema-direita já era um fato na Europa e nos Estados Unidos, antes mesmo do surgimento do fenômeno bolsonarista aqui no Brasil. Por exemplo, falaremos do filme Ele Está de Volta, classificado como comédia, escrito e dirigido por David Bennett, com base no romance homônimo de Timur Vermes. A película estreou na Alemanha em 8 de outubro de 2015 e no Brasil a 9 de abril de 2016 pela Netflix. Basicamente, o enredo mostra como seria se Adolf Hitler voltasse para a Alemanha do ano 2014. E entre várias selfies, percebemos que o Führer seria muito bem-vindo. É importante mencionar que essas cenas de apoio são reais. E, por fim, entendemos ainda o filme como uma crítica à indústria cultural e à mídia comercial, as quais, para segurarem audiências mais amplas, muitas vezes legitimam discursos de ódio. No que tange às mídias, a primeira observação a ser feita é a sutil sugestão iconográfica entre a logo da emissora de televisão do filme, que promove o Hitler, e o YouTube. Para além do detalhe vermelho que se destaca nas logomarcas das duas empresas, a relação entre os pronomes my e you não deixa dúvidas de que existe a intencionalidade em ligar a ascensão midiática de Hitler ao fenômeno do YouTube. Tal associação não ocorre somente nesse momento. Em outra ocasião do filme, fica claro o papel dessa rede na promoção do nazista, quando diversos youtubers aparecem comentando as falas de Hitler em uma linguagem jocosa, acompanhada de muitas animações. Um detalhe chama a atenção, a fala de um youtuber. Você não sabe se é para levar a sério ou dar risada do que ele fala. Alguns se questionam se a Alemanha está preparada para esse tipo de humor, enquanto outros ponderam ainda que muita coisa do que Hitler diz, apesar da brincadeira, é verdade. O elemento jocoso é o que nos importa. Em uma entrevista à BBC News, o professor de filosofia moderna e contemporânea da PUC do Rio de Janeiro, Rodrigo Nunes, afirmou que essa tática é uma das principais armas da extrema-direita na internet. Conhecida como troll, é uma linguagem utilizada por Donald Trump e Jair Bolsonaro, e consiste em um jogo dúbio entre o que é brincadeira e o que é sério. Na mídia, isso acontece com a discussão de temas que são polêmicos a partir de comentários racistas, homofóbicos ou machistas, objetivando provocar a reação de indignação, garantindo visibilidade. Nunes avaliou ainda que Bolsonaro já adotava a tática em sua carreira como parlamentar, pois era um político completamente sem importância, cuja única visibilidade vinha disso. As duas imagens ilustram bem como a ascensão de Jair Bolsonaro pode ser entendida em diálogo com o filme. Ao adotar a tática troll, o então candidato à presidência tornou-se famoso. Como se fosse um comediante, virou um fenômeno da internet e chamou a atenção da televisão. Na primeira foto, aparece no programa da Luciana Gimenez, performando um sinal que marcou toda a sua campanha, uma arma com os dedos. Aparentemente uma brincadeira extrovertida, este sinal deve ser entendido para além do caráter cômico. É uma alusão às suas bandeiras políticas extremistas, voltadas para a eliminação dos seus adversários, tal como ele mesmo disse quando afirmou: vamos fuzilar a petralhada em campanha no Acre. A segunda imagem é do humorista carioca do programa Pânico na TV. A imitação fazia parte de um quadro intitulado Mitadas do Bolsonaro, com dezenas de episódios nos quais dizeres racistas, homofóbicos e machistas eram apresentados como humor. Voltando ao filme, um funcionário da emissora em que Hitler trabalha se incomoda com a exposição de ideias nazistas. Revoltado, performa-se a saudação a Hitler e prossegue com dizeres, uma grande porcaria nazista, e o povo gritando, urra, como os espartanos do Brasil, da Alemanha e da Alemanha nazista. Insatisfeito, questiona a diretora se ela estava diretamente ciente do que estava promovendo, pois para ele as pessoas gostam de Hitler por concordarem com tudo que ele diz. Por fim, afirma que a promoção dessa merda nazista é porque a diretora assumiu o papel de Goebbels. O intrigante nesse trecho é justamente a associação entre a propaganda nazista da década de 30 com o papel das mídias sociais. O que fica claro é a relação de causalidade. As redes são as principais responsáveis pela normalização desses discursos. Por último, uma característica do Hitler e de seus seguidores é justamente o discurso antidemocrático. Por exemplo, no filme, após a consolidação da sua imagem nas mídias,
ele vai a uma manifestação de neonazistas, os quais, segundo ele, são pessoas determinadas a dar continuidade ao seu trabalho. Chegando ao encontro dos seus partidários, inicia uma conversa na qual dialoga com um jovem a respeito de pedófilos e dos problemas com a democracia. Um sistema, segundo o rapaz, que falta quem dê a palavra final. E Hitler responde que é exatamente esse tipo de democracia que ele defende. Para terminar Igor, a nossa reflexão, já estou vai lá terminando. que você... Tá bom, então. Faltar 5 Para terminar minutinhos. essa reflexão com mais um exemplo de publicação nas redes, além da referência templária e antidemocrática mencionada na introdução desse texto, também já mencionei, comentaremos um meme de internet que ilustra muito bem esse tipo de brincadeira. A essa imagem, adicionamos os comentários feitos a ela. Louvores à autocracia, a um governo de um só, assim como ataques à república e à democracia por serem coisas desprezíveis. O interessante é perceber que o autor da postagem tenta fazer uma análise do meme. Ele diz: a república tinha muitos erros nas estruturas. O erro apontado, no caso, pode ser facilmente percebido com um ataque direto às democracias modernas, uma vez que a República Romana do meme é entendida como um governo do povo, e isso, em uma visão extremista, é muito ruim. Basta lembrarmos dos assuntos comumente trabalhados no conteúdo da República Romana: tribunos da plebe, reformas agrárias, revoltas de escravos, revolta dos italianos e a ascensão de plebeus nos exércitos. Conteúdos que muito se aproximam do debate político brasileiro. Afinal, elegemos um presidente que ataca diretamente a democracia e que não poupa tempo em elogiar a ditadura, justamente por preferir o autoritarismo. O intrigante é que no post há um comentário de uma agência de informações na internet que aproveita o tema para atacar o STF, dizendo que os juízes deveriam ver uma imagem para aprender antes de virarmos uma Pompeia. Muito obrigado a todos e a todas, e aguardo pelo debate. Caso queiram conhecer mais sobre essa discussão, acessem o Lefama nas redes sociais. Até a próxima.